Então, esse vídeo de hoje, o vídeo 118 da Comissão Cidadã de Inquérito, vai avaliar esse debate que aconteceu entre o André Mendonça, né, do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Porque a sociedade civil, uma boa parte dela, entende que, sim, houve um golpe de Estado em 2022. E aí, como expressar essa ideia de golpe de Estado em 2022 para um coletivo que se arvorou nas praças, nas vias públicas e depois em frente dos quartéis para pedir uma solução com relação ao golpe de Estado que elas entenderam que aconteceu em 2022. Já você tem uma narrativa oficial da imprensa, concomitante, apoiada por muitos juristas e autoridades políticas, né, de que não houve golpe de Estado em 2022, mas sim tentativa de golpe de Estado em 2023, no dia 8 de janeiro. Então esse debate é muito importante e a gente vai trazer isso para vocês aqui, em que o Mendonça, né, que é o ministro, um dos ministros mais recentes da Corte, inclusive ele entrou na época do governo Bolsonaro, então ele não faz parte destes ministros, esse rol de ministros que entraram na época dos governos de esquerda. Então, ele não tem necessidade de alimentar uma narrativa que vai de encontro àquilo que a sociedade condenou em 2022. Quer dizer, uma boa parte da sociedade condenou em 2022. Então, vamos trabalhar esse debate aqui com vocês. E aí, gente, é muito interessante que eu vou fazendo algumas interferências para a gente, eu, você, né, que estamos acompanhando a Comissão Parlamentar de Inquérito, possamos trazer uma luz para esse debate, tá certo? Porque tudo na vida tem um motivo de ser. Se aconteceram aquelas manifestações e a população foi para a rua e foi muita gente, tá certo? Essas pessoas têm um conceito de realidade, que nós vamos trabalhar esse conceito aqui. Então, existe uma narrativa imposta para essa parte da sociedade, né, que eles entendem que houve uma eleição legítima e que em 2023, no dia 8, houve uma tentativa de golpe. Então, vamos começar e aí a gente continua. Então, apresentando, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 118 da CCI, como eu já disse. E nós temos aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Digo isso porque esse projeto da CCI, que já está no seu 118, né, vídeo, 118, esqueci. Tá, vocês falam aí. Então, a gente está bancado pela sociedade civil. Somos um organismo independente. Eu sou o presidente, eleito democraticamente através do sistema virtual, né, das redes sociais, e acompanho com vocês o desenrolar desses acontecimentos que vêm trazendo essas questões polêmicas, né? Então, vamos debruçar diante disso. Você tem o Mendonça, o André Mendonça, do STF, indicado pelo presidente Bolsonaro e aprovado pelo Senado, num debate ardente com o Alexandre de Moraes, que, na ideia de uma boa parte da sociedade, é o autor, mentor de um golpe de Estado que aconteceu em 2022. Então, isso é muito interessante, porque agora nós podemos debater sobre isso, né, à luz da razão, né, com um olhar mais distante dos fatos. Então, vamos lá.
o funcionamento das instituições democráticas, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. Se me permite um... Pois não, ministro. Ele está se referindo aos atos do 8 de janeiro. E aí provocou o debate e o Alexandre de Moraes pediu uma parte para entrar no debate e outros ministros também. Porque ele questionou, olha, não vou entrar nessa narrativa de que isso é uma tentativa de golpe de Estado. E aí, né, a turma foi para cima dele. Vamos ver. O artigo 359-M, na verdade, fala em tentar, né? Então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Só essa... Ambos falam em tentar. Exato. Aqui... Ambos falam em tentar. Aí deu outro. Exato. Quer dizer, como dizer, aquela faca tramontina, né? Do André Mendonça. Ó, ambos falam em tentar. A questão, para mim, eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estavam ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro? Pois não. Porque acho que... Agora o Alexandre de Moraes sentiu as dores. Falou, vamos, me permite, a hora que ele entra no debate. Porque está destruindo uma narrativa que é a narrativa que é sustentada pela corte, né? Porque o Alexandre de Moraes é o relator do processo aí, né? Desses atos de 8 de janeiro. Aliás, ele é tudo, né? Ele é o juiz, ele é o realizador, é o acusador, é o investigador, é o homem que manda prender, é a vítima. Então, o Alexandre de Moraes, diante de um ministro, né, do seu par, ali de igual a igual, par a par, tendo que sustentar a sua narrativa. Isso é lindo de ver. Vamos ver. Essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa inidônea. Essas pessoas... O Alexandre de Moraes tentando radicalizar. Quer dizer que se não há isso, há absolvição. Não é isso que o Mendonça quis dizer, entendeu? Mas então ele está buscando argumento para poder falar assim, ó, então solta todo mundo. Presta atenção. Exato. Então, aí seria absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece aqui que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. Aqui ele vai dar vamos dizer assim, uma viajada na maionese. Mas o Mendonça ficou aqui quietinho na dele, entendeu? Mas vamos ver. A gente aqui é macaco velho, né? A CCI, eu e vocês aqui somos macaco velho. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, meu amigo, os demais poderes aderiram. Então não foi um golpe de Estado em 64, né? Por quê? Porque os demais poderes aderiram. Qual seja? O judiciário e o legislativo. Porque com o afastamento do João Goulart, o que aconteceu? O Congresso anunciou a vacância da presidência e estabeleceu, né, uma nova ordem. E aí o Congresso, os congressistas da época, né,
elegeram de forma ali entre eles, sem fazer uma eleição direta, elegeram um mandatário que vai gerir o país na ausência do outro. Então, houve o apoio da Rede Globo, da imprensa, né, na época, houve o apoio do Legislativo e o apoio do Judiciário. Então, não foi golpe de Estado, como os demais poderes aderiram. Entendeu? Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito? Aí é que está o pulo do gato. Ele sustenta que foi democraticamente e legitimamente eleito. E por quê? Porque ele foi o presidente, ainda o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, quer dizer, do Tribunal Superior Eleitoral, o homem que conduziu o processo eleitoral. E essa camada da população que ocupou as ruas entenderam que não foi legitimamente e não foi democraticamente a eleição do Lula, por vários elementos que não precisa nem falar aqui, como, por exemplo, né, a ação do Alexandre de Moraes usando o judiciário para impedir, né, as vozes conservadoras de agirem e de se colocarem a sua opinião dentro das mídias sociais, caçando perfis, derrubando canais, prendendo jornalistas, trazendo mensagens de desinformação para desqualificar a ação do discurso político dos conservadores. E, no dia 30 de outubro, fazer aquelas blitz extensiva nas regiões norte e nordeste para inibir o eleitor de votar, diminuindo assim a presença do eleitorado na urna, dando margem para que essa anomalia do processo eleitoral, que eles mesmos entendem que é irregular, né, que seja o mesário ter autonomia com a sua digital para abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário, isso fez com que a segurança do processo eleitoral, principalmente no Nordeste, onde aconteceram essas blitz, da qual o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal atribuiu a Alexandre de Moraes, ou seja, ao Tribunal, ao TSE, a prerrogativa de exigir que fizesse essas blitz nas regiões Norte e Nordeste, e que foi aonde o Lula teve a votação que deu a ele a vitória. Então, isso faz com que a sociedade brasileira entenda que o autor do golpe de Estado é esse aí que vos fala durante o debate com o Mendonça. Então, a sociedade vê em Alexandre de Moraes o autor de um golpe de Estado. Essa é a percepção que eu tenho, que a parte da sociedade brasileira que foi às ruas identificaram na ação do Alexandre de Moraes, à frente da Justiça Eleitoral, comprometeu a idoneidade do processo, a fim de quê? De evitar que um presidente que estava praticamente eleito, na opinião da maioria da população, né, foi destituído em função da tentativa de colocar esse presidente que o próprio Gilmar Mendes disse ultimamente que foi o STF que elegeu. Mas vamos ver. Como uma conduta autônoma. O que, né, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Essa é a interpretação dele, mas a intervenção federal, aquilo que as pessoas pediam na frente dos quartéis e em praça pública, era a transparência do processo eleitoral,
ou seja, aquilo, o código-fonte, né? Como funcionou a urna, e depois a urna já foi descodificada, né? Como se diz. Nós trouxemos aqui os logs das urnas que mostraram que realmente aconteceu essa anomalia que deu a vitória para o Lula, ou seja, a tentativa de trocar o presidente não veio, na opinião da população que foi para a rua, entendeu? De manifestações antidemocráticas, porque eles queriam a transparência da Justiça Eleitoral. E o Alexandre de Moraes foi intransigente em não abrir e dar transparência para o processo. Ou seja, ele derrubava os canais que pediam transparências, ele prendia jornalistas que pediam transparência. Então, o que aconteceu da população ir para a rua foi por quê? Porque ela entendeu que ali tinha um golpe de Estado acontecendo. Entendeu? Vamos ver. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica. As pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos a acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, porque nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque formalmente teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Aí faltou ao Mendonça habilidade, porque quando ele falou que se essas invasões do STF, do Congresso e da Suprema Corte acontecesse em dezembro, ainda na vigência do governo Bolsonaro, entendeu? Isso não seria interpretado como tentativa de golpe, por quê? Porque não iria destituir um presidente que estava ali já no seu exercício do cargo, entendeu? E não seria crime. Horas, que argumento mais fajuto. Por quê? Porque se isso acontecesse na gestão do governo Bolsonaro, seria crime do mesmo jeito. Por quê? Porque invadir os prédios é crime. E quem invadiu e depredou tem que ser responsabilizado, né, da forma individual da sua conduta. Mas isso não significa que isso não seria uma tentativa de manter o presidente da época. Por quê? Porque se existisse o presidente eleito, quer dizer, o presidente Bolsonaro, no cargo, e se existisse essa invasão dos prédios, seria para quê? Para tirar o presidente Bolsonaro. Entendeu? E aí quem que ia fazer isso? A esquerda. Porque a direita não ia fazer isso. Entendeu? A direita queria legitimar o processo eleitoral que estava viciado. Então ela queria transparência para trazer à tona o que de fato aconteceu nas urnas eletrônicas para poder legitimar o pleito. E era o que o Alexandre de Moraes não quis fazer. Não quis integrar o código-fonte, não quis fazer a revisão que foi pedida pelo advogado do PL, do Partido Liberal, não quis debater, não quis avaliar a questão das propagandas eleitorais que foram suprimidas para o candidato Bolsonaro nas regiões do Nordeste, que impediram, né, que o nordestino pudesse conhecer. Quer dizer, ele foi negligente na sua atuação como ministro.
Então ele foi complacente. Então ele é visto por parte da população como o autor de um golpe de Estado que queria destituir um presidente que teria potencial de ter sido eleito, como de fato essa população entende que foi. Entendeu? Então, esse debate do Mendonça com o Alexandre de Moraes coloca o quê? Frente a frente o discurso sobre golpe de Estado. E aí a gente tem que identificar onde está esse golpe de Estado. Vamos avaliando. Podemos encontrar ação idônea em outras ações. Não, eu compreendo. A minha única preocupação aqui e nesse debate, eu acho E importante, entendo que se encontrássemos essas condutas, poderia haver os dois mesmo crimes. conforme a situação, poderia até haver os dois crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova. Então você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outro... Penso que, na verdade, foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Por que será que foi no Supremo Tribunal Federal pela primeira vez? Por quê? Porque o foco das atenções está o quê? No processo da justiça eleitoral. Então, ao atribuir essa visão de que o judiciário foi envolvido dentro desse imbróglio, é porque havia necessidade de chamar atenção para essa questão eleitoral, que é onde está o cerne da questão que provocou todo esse imbróglio político do qual o Brasil está mergulhado até hoje. Os contextos, não. Eu acho, desculpe-me, Zane, eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Bem, lembrando que o Gilmar Mendes, ele é da geração tucana, ele é o mais veterano aí, né? Foi o primeiro a chegar dessa turma que está aí. Ele foi indicado pelo Fernando Henrique, né? PSDB, São Paulo. E o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, que na época estava governando o Brasil sobre a tutela do PSDB. Ou seja, o PSDB que contribuiu para o afastamento da Dilma e a prisão do Lula e assumiu o governo Temer sob a tutela do PSDB. De São Paulo, predominantemente, onde Alexandre de Moraes foi indicado pelo partido a assumir o Ministério da Justiça. E depois conduzido ao STF e depois ao TSE. Então, a presença do Gilmar Mendes entrando na defesa do Alexandre de Moraes, a gente percebe que você tem aí o PSDB e a direita debatendo sobre essa questão. Você não vai ver agora, né, a turma do pessoal indicado pelos partidos de esquerda se envolvendo. Quem está fazendo a defesa da tese é os agentes jurídicos com a situação política de viés PSDBista. Vamos avaliando. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis
pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos marcos e ministro Gilmar. contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos... Pedindo intervenção, ainda que pedindo intervenção, não significa intervir, tá certo? Pedindo intervenção para quê? Para que um poder moderador pudesse avaliar, de fato, né, aquilo que o Poder Judiciário não quer trazer para a sociedade civil, que é a transparência do processo eleitoral. Então, como tinha um poder exacerbando suas prerrogativas, a sociedade entendeu que precisava de um poder moderador que viesse a trazer luz a esse debate público que estava sendo colocado. Então, na visão da sociedade civil, o pedir não é crime. E a intervenção federal, que se fosse pedido ou não seria para tirar ou colocar aquele presidente. Seria para forçar que a justiça eleitoral trouxesse as transparências que era a demanda que estava sendo pedido por esses manifestantes. De forma ordeira, diga-se de passagem. A gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. 7 de setembro, eles têm uma birra com os 7 de setembro, por quê? Porque a população lotou as praças, lotou a esplanada, foi a maior demonstração cívica de uma nação em apoio a um governo. Então isso deixou essa turma de dor de cotovelo. E aí você atribuir a essas duas ações que aconteceram nos 7 de setembro como algo criminoso é, no mínimo, antipatriótico. É, no mínimo, uma aberração pensar que aquelas manifestações que aconteceram no 7 de setembro, né, exaltando as virtudes de ser brasileiro, e que foram todas feitas de forma ordeira, é vista como algo criminoso. Por você ver, né, a distorção desses juristas no que se tange àquilo que a sociedade entende como correto. Olha como é que o Brasil está precisando de rever seus valores, para realmente, olha a necessidade de uma CCI, uma Comissão Cidadã de Inquérito, que pode trazer o quê? Trazer a voz da sociedade civil, para não ficar à mercê dessas narrativas grosseiras de interpretação dos atos cívicos que acontecem nesse país ou que aconteceram no governo Bolsonaro. Vamos ver. Sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. Só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização. Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar... Vocês percebem que eles estão tentando abafar o André Mendonça, né? Sai o Alexandre de Moraes, entra o Gilmar Mendes, quer dizer, já virou 2 contra 1. A ideia é abafar o André Mendonça para que a narrativa dele, quer dizer, para a argumentação dele seja desmontada e prevaleça essa interpretação desses juristas de origem tucana. Vamos ver. Na verdade, estava implícito em toda essa ação
que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo. E aí é que fica o pulo do gato. Imagina se tivesse isso no governo anterior. Não tinha, porque o governo anterior era um governo sério. E a sociedade é uma sociedade séria. E as manifestações eram manifestações cívicas, sérias. Não havia essa balbúrdia, essa malandragem no governo do Bolsonaro. Então, isso nunca ia acontecer antes do dia 1º. Por quê? Porque não existia nada que levasse a essa ação. Nem pensada. Isso não foi nem pensado por parte de qualquer cidadão que se manifestava até então, antes do dia 1º de janeiro, 8 de janeiro. Mas vamos ver. É que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos, não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo. Olha como é que eles vão se apegar a esses episódios, né? Que isso foi uma construção, né? Nós já mostramos aqui para vocês como é que deu esse debate, né? Do 12 de dezembro, aquelas manifestações ocorrendo ali na esplanada, enquanto o pessoal do QG ficava lá no QG, né? O pessoal de Brasília se avolumavam ali para criar esse factoide, né? Para já trazer esse estigma de que os patriotas estavam com a intenção de fazer algo baderneiro, o que nunca aconteceu. E aí, na última imagem, do último vídeo que eu postei, de 1 minuto, com 1 minuto você tem uma leitura clara do que foi o 12 de janeiro, o 12 de dezembro. Mas vamos lá, porque isso foi, né, um factoide para sustentar essa narrativa. Então vamos trabalhando em cima disso. Essa é a visão que a sociedade civil tem do contexto. Tá? Aqui eu me apego no artigo 5º da Constituição Federal, que me dá o direito de pensar, de interpretar, a partir do entendimento que eu tenho, né, das manifestações dos membros da CCI que comentam no nosso comentário, nos nossos vídeos. Essa interpretação é legítima e, assim como vocês aí, ministros, estão tentando interpretar esse momento, né, à luz do que vocês entendem como certo, esse debate tem que ser trazido também, né, para a sociedade civil. Então, nós estamos ampliando esse debate. Vamos achar onde está, né, o tal do golpe de Estado. Embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é a intenção entrar nesse mérito hoje. Deixa que a CCI entra no mérito para você. Tá certo? E é para isso que a CCI está aqui, para contribuir com a elucidação dos fatos, para trazer luz, transparência, para que a gente possa entender esse momento tão crítico
que o Brasil viveu e está vivendo dentro das suas instituições. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Benzo André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Agora o Alexandre de Moraes vai querer trazer o argumento de entender a facilidade. Como é que houve facilidade para entrar no Planalto, no STF e no Congresso? Coisas que a gente já exauriu aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. E a sociedade civil que nos acompanha tem uma visão clara sobre esse momento. Mas vamos ver, né, a colocação do Alexandre de Moraes. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Esse argumento quer dizer que ele foi preso porque tinha comentários no WhatsApp falando para não reagir. E aí, o que acontece? Quando acontece o 8 de janeiro, o imediato do ministro da Justiça, que é o Ricardo Capelli, que foi o interventor, promoveu justamente aquele subcomandante que facilitou o processo da invasão, diminuindo a presença da Força Policial do Distrito Federal, deixando o pessoal sobre aviso e não de prontidão. Então, isso teria sido passado batido se não houvesse a CPI, não houvesse a CCI, não houvesse a CPMI. Então, foi um recuo da própria ação de Alexandre de Moraes como relator dos inquéritos e o interventor Ricardo Capelli, que no seu relatório, né, isentou o subcomandante, promovendo a condição de comandante, e depois, com a luz dos fatos sendo revelada, ele acabou sendo preso. Então não foi por questão de WhatsApp, foi porque a sociedade civil, junto com pressões no parlamento, conseguiu avançar e identificar que os principais agentes que facilitaram tinham ligação com o atual governo. Essa é a questão. Então não é porque estava lá no WhatsApp, mas vamos deixar ele falar. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo. E aí, meu amigo, essa fala do ministro joga ele no chão, porque nós temos a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que usou a Força Nacional sem a anuência do governador. Ou seja, o governador não deu uma resposta, ele não conseguiu comunicar com o governador, e aí ele vai dizer, eu não consegui porque eu não achei ele. Não, isso não é desculpa, entendeu? Então, esse argumento do Alexandre de Moraes foi por terra. Já está provado aqui na CCI. A gente está compartilhando. Vocês têm que assistir nossos vídeos, né? Vocês entenderem do que se trata. Mas deixa o homem falando. Do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação... E aí o André Mendonça ainda conseguiu desmontar o argumento do Alexandre de Moraes. Falou, olha, não em relação aos prédios federais, né? Pode ser na Praça dos Três Poderes, pode ser ali no entorno, porque ali são vias públicas, né? Pode ser que o Distrito Federal, a Polícia do Distrito Federal tenha a prerrogativa de cuidar, mas para dentro do Planalto, para dentro do STF e para dentro do Congresso, não cabe a Polícia Militar do Distrito Federal. Cabe à Guarda Nacional, cabe ao BGP, né, o Batalhão Presidencial do Exército, ao GSI e lá na Assembleia
na Câmara dos Deputados e no Senado, cabem à Polícia Legislativa, tanto que nós mostramos que na Câmara dos Deputados, lá no auditório da Câmara, na plenária da Câmara dos Deputados, a Polícia Legislativa não deixou eles entrarem e fazer o que eles fizeram na sede do Senado, porque lá o Pachequinho é que manda. E lá na Câmara dos Deputados, quem manda é o Arthur Lira. E o Arthur Lira não faz parte, não fazia e não faz parte, né, dessa manhãzinha aí. Por isso que foi, né, que o governo do PT tenta destruir a pessoa do Arthur Lira, trazendo denúncias antigas, colocando a ex-mulher dele para falar negócio de agressão. Então, o único lugar que não foi, né, alcançado dentro do Congresso Nacional foi a plenária da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque lá tinha a Justiça Legislativa. Já a Justiça Judiciária, que estava a cargo da Rosa Weber, indicada pela Dilma, governo à esquerda, e aí Alexandre de Moraes, né? Onde estava a Guarda Judiciária, que não agiu, para defender por dentro do STF? E aí, meu amigo, desmonta essa narrativa dele. Vou até voltar para vocês esse pedacinho aqui, para vocês verem como é que ele levou uma tramontina do André Mendonça. Claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo. Mas utilizou, pronto. Do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Tramontina. Não é assim que eles falam aí? Tramontina, corte rápido, taf. E aí ele gaguejou, né? Aí ele quis falar, não a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, ele desmontou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já está começando a ficar acuado. Você vê que a temperatura dele está aumentando. Ele está vendo que, né, está faltando argumento para sustentar essa narrativa dele. Vamos lá. Em relação às edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça... Ele não quer mais deixar o Mendonça falar, né? Ou diz, ele apelou e voltou lá por 5 PMs da Polícia Militar presos, querendo limpar a barra do Flávio Dino, né? E o Mendonça ainda, quer dizer, meio abafado de cima do atropelamento da fala do Alexandre de Moraes, fala assim, ó, eu ainda quero ver os vídeos do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, do qual você autorizou e o ministro não entregou, e você está dando uma banana para a gente, Alexandre de Moraes, né? Aí ele sobe nos tamancos, ou seja, ele apela, né? Aí ele viu que ele estava acuado, que ele não tinha argumento, ele estava... Porque ali o Alexandre de Moraes não está ali, quer dizer, o André Mendonça não está ali para alimentar essa narrativa, entendeu? Ele está ali para pôr os pingos nos is, como diz a Jovem Pan, né? E a coisa foi para o lado do ponto, como é que é? Tremas nos us, lá do Pavinato, a hora que o Alexandre de Moraes sobe os tamancos e apela. Por quê? Porque não tem argumento, apela. Vai para o absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo não é álibi, concorda comigo? Absurdo é pretexto para se fazer o crime. Ninguém vai desconfiar de mim porque é um absurdo. Então eu vou fazer. Então, absurdo, Alexandre de Moraes, não é álibi, é pretexto. O que sucedeu, Vossa Excelência? Fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi de preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal
que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Pronto, fechou. Houve uma conspiração do governo contra o próprio governo para dar um golpe de Estado? Aí, meu amigo, como o absurdo não é álibi, e todo crime tem uma motivação, e toda motivação tem um ganho futuro, né, uma expectativa de ganho futuro, qual seria a motivação, né, do governo de dar esse autogolpe, essa tentativa de autogolpe? Seria para quê? Para desmobilizar os acampamentos, para evitar essa cobrança do processo eleitoral que não ficou esclarecida, e aí estabelecer, né, uma autoridade ditatorial imposta, né? Não, agora a lei é essa, vou prender você por causa disso, e aí criou todo esse imbróglio do 8 de janeiro, para quê? Para dar legitimidade, para que não se discutisse mais o processo eleitoral, e aí achava que a sociedade ia ficar calada, não é? Não acha. E aí, cadê as imagens do Ministério da Justiça? E por que você achou ruim quando liberaram as imagens, né, que era sigilo, né, do Palácio do Planalto, que mostrou o ministro do GSI interagindo com os invasores lá, e caiu o ministro do GSI, o ministro de Segurança? Então não foi só os militares da Polícia Militar que foram afastados e punidos, não. Tem um ministro do GSI, do governo Lula, que foi afastado também. E por que ele não está cumprindo pena? Vai falar do menino que estava lá em Miami, no dia 8? Não. Então, o homem apelou, né? Vou encerrar com... Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. E aí a gente encerra essa sessão, né? Nesse debate aí eu quero que você, cidadão, né? Ali você tinha o André Mendonça, né, confrontando dois ministros, todos dois indicados pelos tucanos, né? E a turma da esquerda ali, dos outros ministros, só olhando, entendeu? Só, assim, curtindo. Por quê? Porque quem está na reta é o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a pressão é acima da ação dele durante a presidência do TSE. E isso aí é que trouxe todo esse movimento, que trouxe essa crise política. E aí, quando ele termina que um autogolpe, né, fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi de preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Absurdo, né? Absurdo não é álibi. Absurdo é pretexto. Então fica aí essa dica para vocês. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Comente, gente, tá? Isso aqui tem que circular, né? A gente tem que levantar esse debate. Onde está o golpe de Estado? Quem é o autor, o mentor do golpe de Estado? Aconteceu um golpe de Estado no Brasil em 2022? Aconteceu uma tentativa de golpe de Estado em 2023? Então, agora é com você. Você que estava nas manifestações, que estava na rua protestando, que estava se manifestando, cobrando explicação do TSE, agora é você. A sociedade tem que se posicionar. É agora, tá certo? A gente não pode ficar achando que tudo é página virada. Não. Caroço engasgado na garganta tampa a respiração e o corpo falece. Então você tem que tirar o caroço para você voltar a respirar. E aí, se tem um caroço engasgado na garganta da sociedade civil, da sociedade, né, como um todo, que se manifeste. Até vocês aí, que é da esquerda aí, que às vezes gosta de pontuar, né, também é importante vocês pontuarem, porque vocês alimentam o debate, tá certo?
Então tá, comente, apoie, curte, compartilhe, leve essa discussão para onde vocês estiverem, tá certo? E se puder, coloque aí uma migalhazinha, um pingadinho aí na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Olha o tamanho do desafio da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, né? Desvendar todo esse imbróglio. E aí, nesse diálogo entre esses três juristas, né? Quem tem mais poder de argumentação? A sociedade civil ou os magistrados? Os magistrados que estão aí se colocando, né, nesse pedestal da autoridade, mas que na fala é muito frágil. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Eu volto, tá? E esquece um pouco o que está acontecendo fora do Brasil. Vamos focar aqui no Brasil, para a gente não ser arrastado para essa crise internacional. Vamos resolver os nossos problemas, cada um com os seus, tá certo? Responsabilidade é isso, é a capacidade de cuidar dos seus próprios problemas. Tá bom? Fique com Deus. E não esqueça, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Sobrou uma beiradinha aí, manda pra gente que a gente não pode parar. Um abraço. Coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca.